Olá, bem-vindos ao canal Terarte Clube. Agora vamos fazer a forma isolada, a forma básica, esfera, dessa série de elementos isolados. Então eu farei uma pequena composição com frutas, tá? Então usarei maçãs e uvas. São elementos que vamos usar o sombreado, perspectiva da esfera. Okay? Então eu farei aqui, eu vou planejar uma composição triangular, tá? Então, eu trarei aqui as uvas, ok? Uma maçã aqui, outra forma esférica, uma maçã mais central e outra maçã em último plano. Então, eu farei esta maçã olhando para lá, nessa direção, esta maçã central, que dá um equilíbrio, e esta maçã virada para cá. Então, ok? Então, para dar um pouco de malícia na nossa composição, eu imaginei este enredo, tá? 3 maçãs, 3 elementos, uma de ponto de equilíbrio e 2 fazendo um olhar cruzado. E estas 2 uvinhas que estão assistindo, né, a conversa destas 3 maçãs. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a primeira maçã. Ela não é totalmente uma esfera perfeita. Aqui outra maçã. Uma uva. Outra uva. Ok? Temos aí nossas maçãs. Vamos trabalhar o sombreado, né? Como foi dito na aula da esfera, a esfera ela obedece mais à luz e sombra, tá? Do que propriamente as suas linhas. Enquanto que no cubo e no cilindro, nós trabalhamos mais as linhas, né? Que vão para o ponto de fuga, indo para a linha do horizonte. Na esfera já não depende muito desse esquema. Então, vou usar novamente a luz vindo da esquerda para a direita, tá? Para seguir. Depois, em outros exercícios, eu mudo a posição da luz. Por enquanto, vamos com essa. Então, vou começar com esta maçã. E o que acontece nessa maçã aqui? Eu não farei muito detalhada, tá? Então, eu conheço bem esta forma, por experiência, então eu sei como ela é. Conheço bem esta forma, eu posso manipular, conheço bem esse elemento, né, vamos dizer assim. Então eu posso manipular as suas formas, de acordo com a posição,
ok? Fazendo mais rajadas, este ponto laterais são mais escuros. Então a luz vem daqui e aqui. Aqui a luz vem aqui e aqui. Aqui a luz vem aqui e aqui. Ok? Esse aqui podemos subir mais um pouco. Então o que eu faria aqui? Esta área da maçã, ela é escura, tá? Por conta do volume. Então, eu deixarei claro esta parte, escureceria a maçã de trás. A maçã da frente vai ficar mais escura, mais clara. Quando chegar neste brilho, esta maçã vai ter o seu extremo mais escuro e esta mais clara. O mesmo aqui, aqui mais escuro e aqui mais claro. Okay? Então há sempre essa relação, tá? Uma parte mais escura aqui será escura, a maçã de trás, e a da frente mais clara. Chegando aqui, inverte, tá? Como acontece nessa sombra. Olha aqui, eu tenho uma sombra forte, a parte extrema da maçã eu não pinto. Okay? Chegando aqui, eu já faço o limite da maçã, ok? Quando chega na parte da sombra sobre a mesa, sobre a superfície, eu não pinto, deixo uma área clara. Então é um diálogo entre a mesa e a maçã. Então, como eu não tenho um fundo, futuramente vamos trabalhar, inclusive na pintura a óleo, dependendo do fundo, nós vamos trabalhar esta claridade ou o escuro no limite da maçã, das frutas, né? Qualquer elemento. Então, sei que aqui será o brilho. Não vou dar tratamento muito detalhado nessa maçã, porque ela está em último plano, ok? Então, inclusive, nós podemos desfocá-la, confundi-la com o fundo. Olha aqui. Dará uma ideia, uma orientação visual de que este elemento ou esta forma está distante. Né? Então, tem um valor abaixo dos outros elementos. Então, eu não darei muita importância, como eu farei nesta aqui, que eu darei um brilho bem forte. Tá? Então, partiremos para esta maçã. Aqui eu trago mais forte, como aqui é mais escuro, ficarei com uma parte clara. Então essa parte aqui é mais escura. Quando chegar nesta parte escura, eu deixo uma área mais clara. Então vai ter sempre essa relação. Vou exagerar o escuro aqui, que ele vai saltar a claridade desta maçã. Da mesma forma aqui na sombra. Mas chegando aqui, a maçã já é mais escura e depois temos aqui uma sombra da maçã na superfície, vamos dizer que seria uma mesa, é o mais natural, e a partir daqui faremos uma sombra. Tá? Aqui eu farei mais escuro e aqui mais claro. Deixaremos uma área mais clara. Enquanto que aqui, essa maçã é mais escura que aquela, ficando claro porque entrarei aqui com o escuro.
ok? Então, aqui eu entro com as rajadinhas da maçã. Vamos para essa aqui. Trabalhar de trás para frente, que é a forma mais indicada na pintura. Tá? Para quem está começando, é bom seguir essas regrinhas de começar de trás para frente. Vai facilitar futuramente a pessoa desenvolvendo sua própria técnica. Pode descobrir situações que de levar a começar alguns elementos, começar da frente para trás, ok? Então veremos isso mais para a parte de pintura. Que no futuro trarei para vocês a aula de pintura a óleo, ok? E vou pintar alguns quadros no passo a passo, trazendo as situações que nós vamos encontrar pelo caminho. Trabalhar um pouquinho com os fuminhos. Como eu já coloquei bastante tinta, agora eu vou trabalhando esta tinta, tá? Então notem que o tratamento fica diferente quando trabalha com os fuminhos. Se o artista preferir um tratamento mais cru como este, não tem problema, tá? Então eu estou dando como uma opção uma cor, um outro tipo de coloração, tá? Um outro recurso. Fica a critério de cada um desenvolver um estilo, né? Uma pincelada diferente, um tratamento diferente no seu quadro, né? Aqui temos uma maçã. Então, nós vamos começando a aprender com este sombreado que os valores são mais importantes que as cores. A maçã nós sabemos que é vermelha, amarela, verde. Com o preto nós podemos contar essa história que é uma maçã. Ok? Então, se nós fizermos esses valores com este traçado, nós conseguimos dizer para o espectador que isto é uma maçã. Então, o que eu deduzo disso? Que a cor é secundária. O valor, a forma, prevalece no desenho e na pintura. Ok? Então, podemos expressar, né? A forma é mais eloquente que a cor. Então eu digo isso porque as pessoas se prendem à cor, né? E não conseguem um resultado fluente no seu trabalho. Então, temos que colocar à frente os valores, como a nossa vida. Os valores são muito importantes, né? Temos que conhecer a verdade e ter valores. Então aqui,
Com os valores, eu estou mostrando, uma pessoa assistindo esse quadro sabe que isso é uma maçã. Não existe maçã preta. Mas eu estou conseguindo dizer para as pessoas que isto é uma maçã. Então, os valores são importantes, estão à frente das cores. A cor enfeita o quadro, mas a cor fica secundária. Primeiro vem os valores. Então vamos aqui. Esta é a maçã principal. Então eu terei que fazer um esforço para que ela tenha um destaque maior, né? Ela está buscando aquela, esta está recebendo e esta está como uma intermediária, faz intermediação. Tá? E as uvas estão assistindo a esta cena. Eu estou romantizando isso, ok? Para que o artista pense num enredo, numa história. Tá? E na hora de fazer sua composição, não é? Para não fazer um quadro e no final olhar para o quadro e achar que o quadro não diz nada. O que fica são os valores, a verdade prevalecerá. Então, quando as pessoas hoje em dia, né, usam aquela famosa frase, quando alguém não entende, uma pessoa não entende o que a outra está falando, e esta pessoa diz, você quer que eu desenhe? Por quê? Porque os pensamentos são imagens, né? A imaginação. Então, nós que desenhamos, temos que permitir que nosso cérebro aceite múltiplas formas tirada de um único objeto. Então, nós teremos um objeto, de acordo com os valores que nós determinarmos para esse objeto, teremos uma história que pode agradar ou desagradar quem estiver assistindo o quadro. Então, como aqui tem esta sombra, eu não encosto na sombra, olha aqui, ó. Então, eu mantenho o diálogo entre a mesa e a maçã. Quando esta sombra acaba, eu começo a pintar o extremo da maçã. Ok? Então, estou usando, mais uma vez, um papel verger. Ele tem uma face lisa e uma face porosa. Então, nós temos que usar a face porosa, que é a face que é texturizada, tá? Porque essa parte porosa, ela agarra a tinta do lápis. Da mesma forma que o macarrão tem aquela formazinha enroscadinha
para segurar o tempero. Então esse papel poroso segura o nosso tempero, que é o nosso desenho, nossa arte. Então nós temos que nos preocupar com o tempero. Temperar uma cor, uma tonalidade. De uma forma harmônica. Não temos nada demais em fazer coisas harmônicas. Temos que esquecer essas ideologias que alguns intelectuais tentam enfiar na nossa cabeça para desconstruirmos nossa arte. Vamos ter o pensamento livre. Ok? Liberdade. Nenhuma ideologia pode interferir na confecção do nosso trabalho. Mais uma vez lembrando que a minha intenção não é só formar desenhistas profissionais, mas também atender aquelas pessoas que querem fazer uma terapia ocupacional, que a arte não se rende ao comércio, né? Ela tem o seu trabalho social, trabalho humano de aliviar as tensões das pessoas, tanto para quem faz a arte como para quem assiste. Tem essa característica de acalmar as pessoas. Ok? Então, as pessoas que querem fazer a terapia ocupacional são bem-vindas ao nosso canal. Então, esta aqui eu também vou confundir um pouquinho com o fundo, tirando o foco dela. Está na perspectiva da cor, da sombra. Tá? Então, essa orientação visual da perspectiva. A perspectiva não é só linhas, nem pontos. A cor, a sombra nos dá perspectiva. Tá? Então, esta fruta tem um tratamento mais suave, né? Menos detalhado, ela vai ficando para outros planos, né? Como eu disse no início, se cortarmos a imagem em planos, em fatias, então essa linguagem do desenho, de primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, é para usar no nosso imaginário, né? Que uma coisa está na frente, adiante, e assim por diante. Vou trabalhar agora essa uva. Então, a luz vem daqui, joga a sombra para cá, ela vai esmaecendo até sumir. Tá? Como se não tivesse
uma divisão onde é o escuro e o claro, ela vai se perdendo. Tá? Da mesma forma que como a uva é um elemento mais liso, a maçã tem essas rajadas, eu vou começar com os fuminhos. Ok? Essa área aqui mais escura, até o ápice do brilho. E aqui, da mesma forma que esta aqui está mais escura, essa fica mais clara. E aqui se inverte. Então vou trabalhar esses extremos com lápis mais forte. Ok? Temos a nossa uva. Olhar um pouco essa mesa. Podemos deixar uma pequena área mais clara, tá? Que seria o diálogo do brilho da maçã na mesa e da mesa na maçã. Então deixamos aqui uma pequena área mais clara. Da uva fazemos da mesma forma. Então temos aqui a nossa forma. Esférica, representada por essas frutas. Ok? Então esse é o nosso terceiro elemento, terceira forma básica, trabalhada
isoladamente das outras. Na nossa aula avançada.